Bom, galera, agora então para finalizar a questão 1, a gente vai fazer a letra C. A letra C diz o seguinte: considere agora que este oscilador seja acoplado a uma força externa e passe a oscilar conforme a equação escrita aqui na lousa. Encontre a frequência ωr para a qual a amplitude da oscilação seja máxima e a amplitude do movimento para essa frequência. Então ele quer o valor da frequência para que a amplitude seja máxima e ele também pergunta para calcular o valor dessa amplitude máxima. Considere que o tempo durante o qual o sistema está operando é grande o suficiente para que a parte homogênea já tenha decaído. Isso é mais uma condição que ele coloca para tentar facilitar o exercício. O exercício em si é bem chato, bem trabalhoso, mas é uma condição que ele coloca para o exercício não ficar pior ainda e depois os alunos não terem como fazer. Primeira coisa importante que a gente deve observar. Se eu não me engano, no formulário deve ter a equação geral para o movimento harmônico amortecido e forçado, mas caso não tenha, geralmente como que é a forma da força externa no movimento harmônico forçado? A força externa, ela geralmente é escrita da seguinte forma: F0 sobre m vezes cosseno de ômegazão t. Quando, ela já está toda ajustada, quando esse coeficiente é 1 mesmo, quando aqui aparece o gama, aqui aparece o ômega zero ao quadrado, é isso aqui que aparece do lado independente da equação. F0 sobre m vezes cosseno de ômega t. Como no enunciado ele só colocou o cosseno de ômega t, não é que ele está desprezando f de 0 sobre m, é que ele está implicitamente dizendo que o f de 0 sobre m é igual a 1. E isso vai ser importante depois quando a gente for calcular o valor da amplitude, mas eu já vou deixar separado aqui para a gente não esquecer disso depois. Então lembrem-se, essa é a forma completa. Como ele só colocou a parte do cosseno, quer dizer que o F0 sobre m vale 1, tudo bem? Eu vou apagar isso então, tá, gente? Para a gente ter espaço para poder fazer o que a gente precisa fazer. Esse exercício ele é bastante similar ao primeiro teste dessa prova, quando ele pergunta qual é o valor máximo da amplitude. A amplitude no movimento harmônico forçado e amortecido é aquele negócio feio lá, A fórmula da amplitude vai ser A em função do ômega é igual, no denominador a gente vai ter uma raizona, que vai ser ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, mais gama ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Ok? E isso aqui tudo é o denominador, o numerador é F0 sobre m. Ficou bem feio aqui. Tudo bem, gente? E daí é aquela mesma ideia. Para o A ser máximo, como o A é uma função do ômega zero, do ômega maiúsculo. O ômega maiúsculo só aparece no denominador, ok? Então, e o numerador, ele é constante. Se eu quero maximizar o meu A, eu posso simplesmente minimizar o meu denominador. Tudo bem? Porque é aquele negócio, uma fração, quanto menor o denominador da fração, maior o resultado dela, ok? Para minimizar, então o que eu vou fazer é derivar o meu denominador e igualar ele a zero, tudo bem? E é aquele mesmo negócio, eu não vou considerar a raiz quadrada, por quê? Porque a função raiz quadrada é uma função contínua e estritamente crescente. Então o mínimo da função raiz quadrada é o mínimo da função que está dentro, tudo bem? Então o que eu vou fazer é a mesma coisa que foi feito no teste 1. Eu vou pegar e derivar essa parte aqui de dentro. Essa parte aqui de dentro da raiz que está no denominador e igualar isso a zero, porque daí eu obtenho um valor mínimo. Então o que eu vou fazer é, derivando o primeiro termo, eu tombo 2, copio o restante, multiplico pela derivada do de dentro. Eu estou derivando. É importante lembrar, tá, gente? Eu não estou derivando essa expressão no tempo. Eu estou derivando ela no ômega maiúsculo, porque o A é uma função de ômega maiúsculo. Então, é nele que eu estou derivando. Vai ficar, tomba esse 2, vai ficar menos 2 vezes ômegazão. E o segundo termo, o gama ao quadrado é constante, vai ficar 2 ômega e tudo isso é igual a zero. Tem algumas coisas que eu posso simplificar aqui, no caso 2 e ômega. Tem em todos os termos e aqui é zero, então não tem problema. O que eu vou ter é, esse menos vai vir para cá com esse 2, vai ficar menos 2 vezes ômega zero ao quadrado menos ômegazão ao quadrado, mais gama ao quadrado igual a zero.
Pela letra A, eu já tenho o ômega zero ao quadrado e o gama, então eu vou substituir aqui. Eu vou ter, então, menos 2 vezes ômega zero ao quadrado é 37, mais 2 vezes ômegazão ao quadrado, mais gama, que é 2 ao quadrado, é 4. Isso é zero. Vou passar isso para o lado, vou isolar esse termo ômega quadrado, então para isso eu vou passar tanto esse termo quanto esse para o lado de lá. Eu vou ter 2 ômegazão ao quadrado igual. 2 vezes 37, a gente já tinha calculado esse valor aqui, 74, vai ficar aqui dá menos 74, para o lado de lá dá mais 74. Então vai ficar mais 74 menos 4, que é igual a 70. Então eu vou ter que o meu ômegazão ao quadrado é igual a 35. Tudo bem? Agora é só tirar a raiz. Eu vou fazer isso aqui na lateralzinha. Lembrando, né, que é bom a gente deixar as variáveis com os nomes que eles pediram. Então eu tenho ômegazão R, que é a frequência que ele pediu ali, né, com essa nomenclatura, é igual a raiz de 35. Acho que a unidade é radianos por segundo, né, porque é uma frequência de oscilação. Ou se não for radianos por segundo, é segundo a menos 1. Deixa eu ver. Aqui eu não coloquei nas minhas anotações. Quando eu for conferir com o gabarito da prova, né, no celular, eu posso ver. Mas ou é radianos por segundo ou é segundo a menos 1, né, que é a unidade meio básica de frequência. Agora que eu tenho em mãos o valor de ômega R, dá para achar quem é o valor, né, de A ômega R. É só pegar essa expressão aqui e substituir os valores. Então eu vou apagar essa parte da derivada de baixo. Tudo bem, gente? Vou apagar o valor da derivada. Vou manter o ômega R aqui, né? Eu só vou colocar ele um pouquinho mais para o lado. E depois agora a gente vai fazer as contas para achar a amplitude. Eu tenho então que o meu ômega R é igual a raiz de 35. Tá bom? Agora, deixa eu apagar isso aqui. Agora é só a gente jogar os valores na fórmula. Então eu vou ter que o meu A de ômega R, né, que é o meu A de raiz de 35, vai ser igual a quê? Primeiro vamos fazer aqui essa raiz. Ômega zero ao quadrado, 37. Ômega, aqui vai ser ômega R. Ômega R ao quadrado, 35. Tudo isso ao quadrado. Mais gama ao quadrado é 4 vezes 35. Tudo bem, gente? Porque o ômega ao quadrado é 35. Tudo isso dividido por F0 sobre M, que a gente já sabe que é 1. Então aqui fica 1. Então eu vou ter que o A de ômega R vai ser igual a raiz de 37 menos 35, 2 ao quadrado, 4, mais 4 vezes 35, 70 vezes 2, 140. E o numerador é 1. Isso daqui vai dar 1 sobre raiz de 144. Tudo bem, gente? Vai dar 1 sobre raiz de 144, que é a mesma coisa que 1 sobre 12 metros. Esse é o valor da amplitude de ômega R. Então, o valor de ômega R é 35 e o valor da amplitude é 1 sobre 12 metros. Deixa eu só conferir, então, a unidade do ômega R. A unidade do ômega R, pelo que ele coloca aqui... radianos por segundo mesmo. Eu apaguei, mas a unidade do ômega R é radianos por segundo mesmo, que é uma frequência, né, angular de oscilação. Ok? E da amplitude em metros mesmo. E com isso a gente acaba a primeira questão dissertativa da prova.